Bom, Corinthians que joga domingo, né? Faz a sua estreia, o atual campeão paulista, joga contra a Ponte Preta em casa. E a principal... O Dorival Júnior deve estar soltando o rojão, deve ter aberto champanhe, porque finalmente vai cair o tal do transfer ban, que tá desde agosto lá no Corinthians, né? O Corinthians pagou ao Santos Laguna 6 milhões e 200 mil dólares, né? E segundo o Corinthians, o total foi de 41,6 milhões, né? Toda a negociação. Foi pago e agora a FIFA vai ser comunicada e tira oficialmente o transfer ban para que o Corinthians volte a contratar jogadores para o seu elenco. Demorou antes tarde do que nunca, hein, Sgrilles? Exatamente. Mas só que não deve acontecer ainda nesta sexta-feira, né? Eu vou ficar até surpreso se isso acontecer a derrubada já nessa sexta-feira. Por quê? Porque tem todo um trâmite, porque o dinheiro saiu ontem aqui do Brasil, tem que bater no Banco Central lá do México, aí depois pra conta do Santos Laguna, pro Santos Laguna mandar um ofício lá pra FIFA apertar o botão e tirou lá o transfer ban. Então pode ser que aconteça aí na segunda-feira, ou até mesmo aí nos próximos dias, não sei se no final de semana isso pode ocorrer, mas basicamente na segunda-feira. E o Corinthians tem pressa, porque nesse exato momento o Gabriel Paulista faz exames médicos lá no Corinthians. O Gabriel Paulista, inclusive, chegou nas últimas horas à cidade de São Paulo, né? Inclusive deu algumas entrevistas para canais segmentados do Corinthians e ele já falou que vai fazer exames médicos, inclusive está fazendo neste exato momento, com atividade aberta para os jornalistas agora, e aquele jogo maravilhoso entre comissão técnica do Corinthians e jornalistas, depois da entrevista coletiva que já vai começar, do Marcelo Paz. Marcelo Paz vai ser apresentado já como novo executivo de futebol em substituição a Fabinho Soldado. Aí você me pergunta, mas Rafael, você falou que pagou a CNRD 7,2, pagou o Matias Rojas por 40 milhões, pagou agora o transfer ban 32 e tralalá, mas o dinheiro da Caixa saiu? Não, o dinheiro da Caixa não saiu, aquele 50% de um acordo lá de trás firmado pelo Duílio Monteiro Alves pelas premiações do Corinthians, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também de um evento evangélico. Mas como o Corinthians conseguiu pagar? Porque o Corinthians teve duas frentes, a primeira e especial, conseguiu aí os 70 milhões de reais, e quando a gente tem que criticar, mas o Augusto Melo, se fez alguma coisa boa e bateu o pé na administração dele, foi do ingresso do Corinthians à Liga Forte União. Então o Corinthians, lá atrás, quando saiu da Libra e foi para a Liga Forte União, foi para receber um valor a mais. Então o Corinthians tende a receber por ano, por conta dos direitos de transmissão da Liga Forte União, 210 milhões de reais. E conseguiu um valor deste ano, uma parte deste ano, agora, com 70 milhões de reais. E a outra frente, uma bonificação de um dos patrocinadores, beirando 4,5 milhões de reais. Então, com este montante, fez o pagamento do transfer ban, pagamento também de um segundo transfer ban com relação ao Matias Rojas, esse também já estava condenado, teve que correr para fazer um acordo, e também a questão da terceira parcela do CNRD, que ia vencer no dia 17. Mas, Sgrilles, o Augusto Melo, ele fez tudo isso aí, beleza, aumentou a receita, mas não pagou ninguém. O que adianta você aumentar a receita e não pagar ninguém? Foi pra Liga Forte, aí 200 milhões, mais 70 agora do empréstimo. Mas assim, não pagou ninguém. Todas essas dívidas que estão sendo... Você aumentou, beleza, você aumenta o seu faturamento e você não paga. Pra onde está indo esse dinheiro? O que você faz com esse dinheiro? Exato. Tanto que tem o lado bom e o lado ruim do Augusto Melo. O lado ruim é que ainda tem vários transfer bans que podem acontecer. Ainda não tem condenação. Qual que é o lado bom? Oi? Qual que é o lado bom? Você bater e ter 210 milhões de reais. Mas você não pagou nada. Não, eu sei, então, mas se não for, por exemplo, se não fosse o acordo que ele fez lá atrás, não teria esses 70 milhões. Se ele tivesse pago lá atrás, não teria nenhum transfer ban. Não, então... isso eu sei, mas eu tô falando que foi um acordo que foi feito lá na administração dele, esse acordo, que não terminou na gestão dele, mas que ele bateu o pé e lá atrás funcionou, uma das pouquíssimas coisas boas. E eu não tenho nenhum político de
de estimação. Aliás, nem na política normal e nem política de clube. Não tenho. Isso aí eu não tenho. Senão eu vou falar... Só curiosidade, você usa Havaiana ou Ipanema, assim, só pra eu saber? Eu piso no chão, rapaz, porque eu gosto de ficar descalço em casa. Eu gosto de ficar descalço em casa. Por isso que você tá cheio de bicho de pé. Exatamente, tem aquelas larvinhas. Então, mas essa é a questão. O Corinthians vai receber uma parte a mais por conta da saída da Libra para a Liga Forte União, então teve essa parcela de 70 milhões de reais por ano, ainda tem ainda um montante para receber ainda nesta temporada e por isso do pagamento. Então, o Corinthians deve se livrar nas próximas horas, nos próximos dias do transfer ban. Ainda tem a questão Augusto Melo, que o Rani citou muito bem, de não ter pagado o Midland, que é 1 milhão de euros na questão do Charles. Tem a questão do Philadelphia Union pelo não pagamento do José Martinez. Tem essa questão do Maicon do Shakhtar Donetsk, 1 milhão de euros. É que esses não estouraram ainda porque não há condenação. Ainda há um julgamento em aberto. E tem o Tadieres também da Argentina, a questão do Rodrigo Garro. Então, essa também é uma herança do Augusto Melo. É importante salientar isso, mas ainda não há condenação. Então, o Corinthians pode fazer o acordo com esses outros clubes assim que sair mais dividendos. Tanto que o futebol feminino começa o Mundial de Clubes agora em janeiro, sem a premiação da conquista da Libertadores, que seguem atrás com as meninas. Agora, em alguns clubes, o ideal é que o transfer ban continuasse, viu? Porque você tira o transfer ban, os caras vão querer contratar jogador agora, fazer loucura e aumentar a dívida de novo. Tava até ajudando, né? Pra fazer as coisas... ajudando, mas não era uma boa mesmo? Uma forma mais correta. Cara, em São Paulo, Corinthians, mantém o transfer ban lá, porque aí não contrata ninguém. Porque no caso do Corinthians, vem Libertadores por aí. Eles não vão querer fazer uma contratação de peso, não vão querer gastar uma grana aí que você não tem pra gastar. Às vezes é melhor manter pra não... Mas faz sentido, infelizmente, isso hoje no Corinthians faz sentido, né? O transfer ban faz com que a administração do Corinthians, ela cometa menos equívocos, né? Exato. Agora, liberando esse transfer ban, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai sair contratando que nem fez, né, com o Augusto. E aqui só mandar um abraço pro Jamil Carrasco. Ele diz, boa tarde, Lima, Danilo, Ranieres, Griles. Mandem um abraço pra minha família, família Carrasco, Huanca. Somos bolivianos. Então, um grande abraço aí pra você, Jamil, e pra toda a sua família. Tamo junto. 1001 noites. E pelo tempo, vamos colocar pelo menos uma sonora na segunda-feira da apresentação do Marcelo Paz, que ocorre neste exato momento lá no CT corintiano. Muito bem. Lembrando que no time que estreia domingo contra a Ponte Preta, Martinez tá lá na Venezuela, né, com esse problema político que tá acontecendo lá. Ele não consegue renovar o passaporte para voltar pro Brasil. Tem o Ranieri, que realiza atividades internas para reequilíbrio muscular. O Garro passou por uma cirurgia no punho esquerdo, tá fora também. E o Memphis também está se recuperando de um edema ósseo no joelho esquerdo, além do Yuri Alberto, que tá lá na Itália. E que já voltou nessa sexta-feira, viu? Já na sexta-feira ele já voltou e vai começar, mas tá fora desse primeiro jogo. Até porque tava lá concluindo a questão da cidadania italiana. Ô, Lima, muitas mensagens chegando aqui. Eu queria pedir pro Ranieri ler a última, que eu tô sem óculos. Aqui o Bruno F. Salles, ele diz, gente, vocês são muito mais bonitos do que eu imaginava, com exceção do Lima. Especialmente o Danilão. O Danilão é lindo. Obrigado, pô. Caramba. O Danilo tava triste ontem. Rafael Griles, por favor, aprova a escalação do Corinthians. Isso aqui não é palhaçada que o Ranieri quer transformar. Isso aqui é um programa de esporte. Então, por favor, ao corintiano a escalação de domingo. Se liga, hein? O chefe tá de olho, hein? Danilo tava triste ontem, agora já tá feliz já. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, André Luiz, Charles, Carrídio, que ontem tava com quadro de febre, mas deve jogar normalmente, Breno Bidon, Vitinho e o belíssimo Pedro Raul. Muito bem. Então tá aí, claro, transmissão do futebol Energia em Campo, domingo para Corinthians e Ponte Preta.